Você já sentiu que seus traumas roubam a sua vida? Você gostaria de viver mais, mas tem medo, se sente paralisado, e o reflexo disso é que a sua vida tem muito menos experiência do que ela deveria. Se você se identificou com tudo que eu falei, esse vídeo é pra você. Prazer, meu nome é Pedro Felipe, eu sou psicólogo clínico, e se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, basta clicar no link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Para você entender o que é um trauma, lembre-se da sua infância, quando você estava brincando com seus amiguinhos e de repente você caía no chão e ficava todo ralado, começava a chorar. Sua mãe aparecia e falava: você vai ter que lavar isso no banho, eu te avisei para você não brincar dessa forma que você ia se machucar. E aí você lembra da água batendo no seu machucado, de você tendo que esfregar ele com sabão, e isso nada mais é do que um trauma físico. E o trauma psicológico segue o mesmo conceito, nada mais é do que uma lesão emocional. E não existe a menor possibilidade de você passar por essa vida sem ter traumas. Geralmente os traumas que a gente mais lembra são os da infância, invalidação emocional, contextos conturbados de violência, mas a verdade é que todos nós temos traumas. O que muda é a maneira que nós aprendemos a lidar com eles ao longo da vida. O primeiro fato que você precisa entender sobre traumas é: você não é especial. Você não é a única pessoa do mundo que tem traumas. Todos nós passamos por situações difíceis. E como eu disse, o que muda é que algumas pessoas decidem enfrentar os traumas enquanto outras se tornam reféns. E a verdade é que você precisa aprender a lidar com os seus. Você precisa aprender a enfrentá-los, porque senão eles vão roubar a sua vida. E você vai viver uma vida muito aquém do que poderia. Imagine o tanto de possibilidades que você vai deixar de viver se você se tornar refém dos seus medos. O segundo fato é: trauma é passado. Muitas vezes as pessoas esquecem que esse evento aconteceu há muito tempo, só que elas continuam se comportando da mesma forma, como se o evento ainda estivesse acontecendo no presente. E obviamente, o seu passado, ele está diluído no seu comportamento atual. Ou seja, você continua sendo impactado pelas experiências que aconteceram há muito tempo. Só que muitas vezes, por falta de autoconhecimento, as pessoas continuam presas nesse looping infinito. Eu tive uma paciente, por exemplo, que sofreu muito bullying na escola. As crianças mostravam que não gostavam dela, ela sempre que ia fazer um trabalho em público, as pessoas riam dela, ela queria apenas ser invisível, que ninguém a notasse. Só que isso começou a afetar a vida dela, porque ela precisava apresentar trabalhos na faculdade, ela precisava apresentar o TCC dela, ela precisava conseguir emprego, só que ela nunca falava nada. Por quê? Porque ela estava se comportando como aquela criança que sofria bullying. Ela não percebeu que ela cresceu, que agora ela estava em novos ambientes, que ela precisava ter um repertório comportamental diferente. O problema disso é que, como ela sofria muito bullying, ela ficava calada o tempo inteiro, ela queria ser invisível, ela acabou não desenvolvendo habilidades sociais para lidar com as demandas de relacionamentos interpessoais. Então, em terapia, ela teve que aprender tanto ter habilidades sociais, quanto aprender que aquele contexto que ela viveu na infância não era mais o contexto atual. Ou seja, agora ela tinha liberdade para ser uma pessoa diferente. O terceiro fato é linguagem corporal. Muitas pessoas que não conseguem se desvincular dos seus traumas e que passam a vida se escondendo, geralmente têm aquela linguagem corporal mais triste, mais encolhida, como se estivesse se escondendo do mundo. E a verdade é que se você utiliza esse tipo de linguagem corporal, você está aumentando os seus hormônios do estresse, porque a nossa linguagem corporal, ela controla muito dos hormônios que o nosso corpo produz. Se você quer se tornar uma pessoa mais confiante, quer aprender a lidar com seus traumas de frente, a sua linguagem corporal vai ditar muito como você vai lidar com esses fatos. Então, utilizar uma linguagem corporal mais aberta, como do Superman, que coloca o peito estufado, que se abre para as possibilidades da vida, vai te ajudar a produzir mais testosterona, que vai aumentar a sua sensação de bem-estar. Isso parece extremamente bobo, mas vai mudar muito a sua vida. E existe até um TED Talks que você pode procurar no YouTube sobre linguagem corporal, que você vai ver que o que eu estou falando para você é extremamente real. A sua linguagem corporal afeta os seus hormônios e a sua sensação de bem-estar. E o quarto é terceira pessoa. Se imagine em terceira pessoa, como se você fosse o personagem de uma série ou até mesmo um personagem de videogame, porque isso vai te ajudar a se desvincular dos seus traumas. É como se você se afastasse. Dessa forma você vai aprender a lidar melhor com seus conflitos emocionais, porque se você se imaginar como um personagem de videogame que você está controlando, não importa o que você está sentindo. É óbvio que é extremamente desconfortável, mas você vai conseguir fazer as coisas que há muito tempo você deixou por causa das suas lesões emocionais. Então, se imagine como um personagem de videogame e faça aquilo que vai recuperar o brilho da sua vida. E o quinto é identidade. Muitas vezes as pessoas que passam por traumas realmente profundos, elas deixam de viver, elas fazem com que essa situação defina quem elas são. Mas a verdade é que você é muito maior do que os seus traumas.
E muitas vezes as pessoas não sabem como lidar com essa situação porque elas não entendem como funciona. Imagine, por exemplo, um copo de vidro e que você vai colocando grãos de areia dentro desse copo de vidro. Então, todas as vezes que você tem uma memória, você coloca um pequeno grão dentro dele. Só que um trauma é como se fosse uma pedrinha bem maior. E quando você olha de longe, você vê que aquela pedra é muito maior do que as outras memórias que você tem. E aí você pensa, tá, mas como é que eu vou fazer para lidar com ele, já que eu não posso tirar ele de dentro do copo? Para quando você olhar de longe, você nem perceber que ela tá lá dentro. E essa é a lógica para você lidar com seus traumas. É você criar novas memórias, é você viver novas experiências, aprender idiomas, viajar, fazer coisas dentro da sua possibilidade que tornem a sua vida mais rica de experiências. Porque um evento do passado não pode definir quem você é. Porque você é muito maior do que um único evento isolado que aconteceu na sua vida. Você está preparado para a última e melhor dica desse vídeo? Se você tiver, deixa o seu like aqui se você tiver gostado desse vídeo. Bom, a melhor técnica que você pode aprender para lidar com traumas é a dessensibilização. A dessensibilização nada mais é do que um nome bonito para você se acostumar com um evento traumático que aconteceu na sua vida. Imagine, por exemplo, uma pessoa que foi mordida por um cachorro pastor alemão. E todas as vezes que ela vê um cachorro, ela tem vontade de correr, de fugir. Como a dessensibilização funcionaria nesse caso? Ela teria que se acostumar primeiro com filhotes, com cachorro de pelúcia, até ela ir se acostumando com cachorros grandes, até ela ter contato com um pastor alemão que fosse inofensivo, para que ela extinguisse esse medo que ela tem de cachorros. Agora eu vou trazer de novo o caso da minha paciente que tinha medo de se relacionar com pessoas porque sofreu bullying. Como foi feita a dessensibilização? Bom, foi feita de uma maneira bem passo a passo. A primeira coisa foi, ela tinha medo de criar novos amigos. Então eu ensinei para ela as perguntas que ela poderia utilizar para fazer novos amigos. Como, por quê, o que você acha? Ela poderia chegar numa pessoa e elaborar uma pergunta dessa forma. Obviamente, pessoas mais abertas, pessoas que estivessem perto dela e que fossem mais simpáticas, estivessem rindo e ela percebesse que tinha algum grau de abertura. E dessa forma, ela foi conseguindo fazer amigos. E durante as aulas, a gente criou metas para que ela fizesse pelo menos uma pergunta durante a aula. Então, sempre que ela tivesse alguma dúvida, ela poderia levantar a mão e fazer uma pergunta simples. E aos poucos ela foi se acostumando com isso, a fazer novos amigos, através de perguntas, ela foi se manifestando na aula. Perceba que não foi algo intenso logo de cara. Primeiro ela foi fazendo perguntas, criando amigos, depois ela foi se manifestando durante a aula. Veja que não foi algo logo intenso, como ir na frente de todo mundo e fazer uma apresentação. Foi passo a passo, pouco a pouco. E isso ajudou ela a construir confiança de que as outras pessoas não iriam rir da cara dela, de que as outras pessoas não a maltratariam. E se você tem alguma dificuldade com seus traumas, basta usar essa técnica de dessensibilização. Dividir uma tarefa em pequenas partes e gradualmente colocando um check toda vez que você conseguir dar um passo em direção a um comportamento que você acha muito difícil de executar. A verdade é que a vida é igual andar de bicicleta. Você vai cair muitas vezes, vai ficar machucado, você vai precisar passar metiolate, você vai ficar chateado porque você caiu, mas a vida, ela só tem sentido quando você está em cima da bicicleta, porque é lá que você vai construir as melhores experiências e as melhores memórias da sua vida. Não faz sentido você ficar com medo de viver porque você caiu da bicicleta uma vez. A verdade é que você vai cair da bicicleta muito mais vezes, só que você só vai conseguir ter uma vida realmente significativa se você se expor, se você realmente subir na bicicleta e perceber que é lá que você vai sentir o vento no seu rosto, que é lá que você vai viver experiências memoráveis. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.